Bom, galera, hoje nós vamos ver a parte 2 das independências na América. No final do século XVIII, aqui na América do Sul, as contradições entre a metrópole e a colônia tinham se tornado insuportáveis. Era a chamada crise do antigo sistema colonial. Na Europa, entre os séculos XVI e XVIII, os estados tinham agido de acordo com os ideais mercantilistas, ou seja, regulamentavam a produção com proibições, limites e impostos. Acontecia de forma semelhante na colonização mercantilista aqui da América. O sistema colonial estava se tornando um impedimento para os novos crescimentos. Os colonos queriam negociar com outros países e não só com a metrópole. E certamente não suportavam a carga de tributos cobrado pela metrópole que cresciam sem parar. As necessidades econômicas dos colonos de se livrarem do monopólio colonial foram decisivas para o processo de independência, mas é claro que as Américas não estavam isoladas do resto da humanidade. Receberam influência direta do que estava acontecendo. Assim, o Iluminismo, o despotismo esclarecido, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Industrial influenciaram nesse processo. Levar em conta a Revolução Industrial significa que a Inglaterra desenvolveu fábricas que tinham fome de mercados consumidores. Logo, os olhos da burguesia se voltaram para o mercado aqui na América. Por isso, a Inglaterra daria o maior apoio possível. Outro ponto é que desde o século XVIII, as elites na América espanhola mandavam seus filhos cursar nas universidades europeias. Lá, entre estudos e outras coisas, eles aprendiam com os autores do Iluminismo francês e voltavam com malas cheias de livros e as cabeças lotadas de ideias liberais. É claro que em nossas terras, a América, né, o iluminismo e o liberalismo político foram filtrados pelas elites coloniais, ou seja, elas só ficaram com as ideias que lhes interessavam, principalmente as ideias de independência. O que poderia lembrar democracia, direitos populares, foi descartado ou adaptado às necessidades dos grandes senhores. A independência dos Estados Unidos também estimulou os revoltosos em toda a América. Afinal, se os colonos norte-americanos conseguiram criar o seu próprio país, por que os vizinhos também não poderiam conseguir? Separar as colônias da metrópole seria muito interessante para elas, mas ficava uma questão no ar. Como seria essa independência democrática, com direitos de cidadania e a participação de todas as classes no governo, ou seria autoritária, sem mudanças na estrutura social e com as elites controlando as novas instituições? As elites coloniais, grandes comerciantes, grandes proprietários, eram extremamente conservadores. No final, a independência acabaria sendo liderada pelos chamados crioulos, ou seja, a elite branca que era nascida na colônia. Ela derrotou os peninsulares, ou seja, os espanhóis que ocupavam os cargos de direção na colônia. As lutas pela independência da América podem ser divididas em duas etapas. A primeira, que vai de 1805 a 1815, onde as colônias formaram as juntas governativas, ou seja, governos autônomos que ensaiaram a independência. Porém, é a segunda fase, que vai de 1817 a 1824, que vai ser decisiva, pois pipocou diversas independências, começando no México, depois na América do Sul, as lutas vinham sendo lideradas por Simão Bolívar. Então, Venezuela e Nova Granada, que hoje faz parte que é a Colômbia, o território colombiano, depois a independência do Equador em 1820, do Peru, depois da Bolívia. A Argentina começou sua luta decisiva comandada pelo general San Martín. Já o Paraguai se separou da Espanha em 1811. E aí um detalhe, Simão Bolívar e San Martín, esses dois generais que lideraram o processo de independência, eram homens bem diferentes. O argentino, que era mais conservador, sonhava em convidar príncipes europeus para governar os novos países. Já Bolívar, Simão Bolívar, não queria coroa alguma, nem mesmo sobre sua cabeça. Aí você pode se perguntar, por que será que a América Portuguesa, isto é, o Brasil depois da independência, se tornou um único país, enquanto que a América Espanhola se dividiu em tantos outros países diferentes?
A própria administração colonial espanhola havia criado diversos centros administrativos autônomos, ou seja, cada um com sua autonomia para poder governar. Não foi simples coincidência o fato de esses centros terem se tornado as novas capitais dos países independentes. Ou seja, enquanto que na América, ou seja, o Brasil português, você tinha um governo centralizado no Rio de Janeiro, que controlava todas as outras regiões, a América Espanhola tinha diversos centros políticos. Outro motivo também é que os ingleses e os americanos, os Estados Unidos, também deram a força para essa desunião. Afinal, quanto mais desunidos, mais fracos esses países seriam, bom para quem estava de olho neles. Na Conferência do Panamá, em 1826, ficou definitivamente acertado que esses novos países não iriam se unir jamais. Detalhe: há uma independência na América muito importante de se citar, que é a independência do Haiti. No século XVIII, o Haiti era uma colônia francesa e lá 98% da população descendia de africanos. A Revolução Francesa estimulou o sentimento de revolta e em 1791, liderados por Toussaint Louverture, os escravizados da ilha se levantaram. Em 1802, tropas desembarcaram na Haiti e houve um banho de sangue. Porém, as lutas continuaram e em 1825 o país conseguiu a independência. O preço foi alto e a economia foi arrasada, mas o Haiti se tornou independente.